Boa noite, queridos. Paz do Senhor Jesus. Pode se assentar. Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. E nós vamos terminar o capítulo 9 hoje de Marcos. Evangelho de Jesus. E estamos estudando a vida de Jesus, conforme Marcos conta-nos. E Marcos ouviu do apóstolo Pedro. Marcos é muito provável que não tenha conhecido a Jesus, mas ele foi discípulo de Pedro, que conheceu a Jesus e andou com Jesus e conta para Marcos as coisas que aconteceram. E Marcos se concentra no ministério no norte de Israel, na Galileia. Ele começa a história de Jesus praticamente quase que um ano depois do ministério de Jesus ter começado. Após o batismo de Jesus lá na Judeia, ele já pula para a Galileia, passando praticamente quase um ano, que ele não conta sobre a vida de Jesus. E Marcos conta praticamente o ministério na Galileia, que foi de 1 ano e meio mais ou menos. O ministério de Jesus foi aproximadamente de 3 anos, e Marcos conta praticamente 1 ano e meio do ministério de Jesus, e já pula lá e corta novamente o ministério na Judeia, no final do seu livro. Nós estamos no capítulo 9, no capítulo 9 você se lembra que Jesus ele havia subido para o bem norte, na Galileia, lá em Cesareia de Filipe, uma região idólatra, e que o objetivo de Jesus é passar tempo a sós com os 12, com os seus discípulos, para ensinar algumas lições importantes que eles precisam aprender antes de Jesus partir daqui. E Jesus fala com eles quando eles voltam para a Galileia. E Jesus ensina para eles ainda quando eles estão lá em Cesareia de Filipe, ensina sobre fé. Ele fala que tudo é possível ao que crê. Quando os seus discípulos não conseguem expulsar o demônio de um moço, e Jesus fala que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles falariam: aquele monte sai de lá e vai para o outro lado, e nada seria impossível. Jesus, quando chega em casa, pergunta para eles sobre o que eles estavam conversando pelo caminho, e eles ficam calados, porque no caminho eles estavam conversando sobre qual deles era o maior. Então Jesus ensina-lhes uma lição sobre humildade, que quem quiser ser o primeiro será o último, e será servo de todos, que a maneira de você ser o primeiro, na verdade, é você servir as pessoas. E agora Jesus ele vai falar sobre um assunto muito importante, que é como eles devem tratar com o pecado. Qual é a maneira que eles devem tratar com o pecado? Porque Jesus ele usa palavras duras, severas. Jesus faz ameaças, e ele fala que o pecado é algo extremamente sério, e que se nós não o tratarmos de maneira séria, nós corremos o risco de, quando morrermos e abrirmos os nossos olhos, nós estarmos no inferno, ao invés de nós estarmos no céu. Verdade, no Novo Testamento aparece a palavra inferno 12 vezes. No Novo Testamento aparece a palavra inferno 12 vezes. E de 12 que aparecem, 11 foram Jesus que falou. Jesus falou 11 vezes sobre o inferno. E a única vez que aparece sem ter sido através de Jesus é lá no livro de Tiago, que quando Tiago fala que a língua é como um fogo, e ele compara aquilo ao inferno. Mas o restante das vezes Jesus foi quem falou sobre o inferno. Deixa eu, antes de eu ler o texto para vocês, lembrá-los que eu disse já a vocês que querem estudar a Bíblia, que quando você pega a tua Bíblia e você vê um texto entre colchetes, significa que aquele texto não aparece nos principais pergaminhos descobertos, os mais antigos. Por isso que eles colocam entre colchete. Ou seja, você sabia que a Bíblia é o livro histórico que mais tem pergaminhos antigos.
Por exemplo, há filósofos que, como Sócrates, por exemplo, que todos consideram que foi um filósofo, tal, que há pouquíssimos pergaminhos sobre ele. Na verdade, a Bíblia há uma multidão de centenas de pergaminhos antigos, mas os mais antigos e confiáveis não constavam alguns textos e depois apareceram em outros, por isso eles colocam entre colchetes, porque não tem a certeza que estava no original que foi escrito. E aqui nesse texto há 2 versículos entre colchetes. O que acontece? Os escribas que escreviam, eles pegavam uma cópia de um pergaminho e eles escreviam à mão. E às vezes esta passagem é tão impactante que o escriba que transcreveu, alguns escribas que transcreveram, provavelmente repetiram o versículo 28 2 outras vezes, que não estão na maior parte dos manuscritos. Por isso mas estão no versículo 48. Por exemplo, o versículo 44 e 46, eles não aparecem na grande parte dos manuscritos antigos, mas ele aparece no versículo 48, ele está lá. Então eu vou ler esse texto pulando o versículo 44 e 46, como se eles não estivessem, mas você vai ver que o sentido é o mesmo, está falando a mesma coisa. Talvez o escriba ele quis reforçar, pelas advertências que Jesus fala no texto, talvez ele quis reforçar aquilo que o texto estava querendo dizer. Vamos ler versículos 42 ao 50. Jesus está com os seus discípulos, e ele diz assim: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com o só dos teus olhos, do que, tendo os 2, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Amém. Pai querido, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor, transforma a nossa vida enquanto nós estivermos ouvindo as Escrituras, que o Senhor traga ensino que transforme, que a Tua unção quebre o jugo. Nesta noite eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Por favor, queridos, eu preciso um pouco mais do meu retorno, senão perco a minha voz. É que alguém mexeu, eu acho que alguém mexeu no meu retorno hoje cedo, já que está grave, e quando está muito grave eu perco a minha voz aqui de tentar forçá-la. Bom, preste atenção. Jesus ele está com os 12 discípulos, e ele quer ensinar coisas que são vitais para a vida espiritual deles. Sabe que há um tempo atrás, talvez uns 3 anos atrás, eu estava assistindo uma reportagem na televisão de um americano que amava serpentes, e que ele vivia num trailer nos Estados Unidos, e havia lá, sei lá, 50, 60 cobras que viviam junto com ele, inclusive cobras peçonhentas, e ele amava aquilo lá. Enfim, ele foi picado pelas cobras algumas vezes. Teve vezes que ele foi internado em estado grave, e teve uma vez que o médico o advertiu e falou para ele o seguinte: se você receber uma outra picada e uma outra carga de veneno, você vai morrer. Mas ele não se importou com isso daí, e ele achava que ele poderia controlar as cobras. Mas um dia, estou passando uma reportagem num desses canais geográficos aí dos Estados Unidos. Um dia ele foi picado por uma cobra que ele gostava muito, e ele veio a morrer por causa disso daí.
Na verdade, isto é uma ilustração do pecado, que o pecado faz na vida das pessoas. O que Jesus ele quer deixar claro para os seus discípulos é que o pecado, às vezes, ele tem o poder de matar a vida de uma pessoa. Ele destrói os seus valores, ele destrói o casamento, ele destrói os sonhos, ele destrói o futuro. O pecado, ele amarra, ele cega as pessoas, ele traz derrota para a vida das pessoas, e por isso nós temos que tratá-lo de uma maneira séria, de uma maneira rígida, como o Senhor está dizendo aqui nesse texto para nós. A gente tem exemplos de pessoas na história da igreja, a gente tem exemplos de pessoas na própria Bíblia. Um dos exemplos que eu vejo na Bíblia de um estrago que o pecado trouxe para a vida de uma pessoa foi Sansão. Sansão ele nasceu debaixo de uma promessa maravilhosa de Deus. Um anjo do Senhor apareceu à mãe dele, falou que ela iria ficar grávida e que ela iria ter um filho, e este bebê seria nazireu, seria consagrado ao Senhor desde o ventre da sua mãe. Ele nunca iria cortar o seu cabelo, ele nunca iria beber uma bebida com álcool, ele nunca iria comer uma uva. Na verdade, ele era separado, ele nunca iria tocar no morto, porque ele iria começar a libertar a Israel das mãos dos filisteus. E Sansão nasceu debaixo de uma promessa, e a Bíblia diz que o Espírito Santo muitas vezes veio sobre a sua vida e fez dele o homem mais forte humanamente falando, de maneira que ele derrotou numa só investida dos filisteus, ele matou 1000 soldados apenas com uma queixada de jumento, com os ossos lá do jumento, da mandíbula do jumento. Ele matou 1000 soldados que vieram contra ele. A Bíblia fala, por exemplo, de uma vez que ele pegou as portas da cidade, que pesavam centenas de quilos, ele arrancou a porta de uma cidade lá dos filisteus, colocou nas costas e subiu uma montanha e largou as portas lá em cima do monte. Ele causava um medo terrível nos filisteus por causa da sua força, e eles ficavam admirados: como é que este homem pode ter uma força descomunal? Nós não entendemos isso daí. Na verdade, a força de Sansão era resultado da sua aliança que ele tinha com Deus, das promessas de Deus sobre a sua vida, mas ele não vigiou e deixou que o pecado o derrotasse. Ele não morreu por causa dos filisteus, ele morreu por causa de si mesmo. Ele não morreu porque os filisteus eram mais poderosos do que ele morreu por causa de dar vazão ao pecado na sua vida, áreas da sua vida que ele não conseguiu se controlar e o levaram a morrer precocemente. Acredita-se que Sansão deva ter morrido com 40 anos mais ou menos, e não era o projeto de Deus para a vida dele. Deus tinha coisas a mais para a vida dele, mas ele encurtou a sua vida, assim como também Saul, que foi um rei lá que Deus escolheu e colocou o primeiro rei de Israel. Mas eu já preguei sobre a vida destes homens, e o que os matou, na verdade, não foram os filisteus, foram os seus próprios erros, as suas próprias escolhas, o seu próprio pecado. E Jesus agora ele está com os 12, e ele quer que eles entendam a gravidade de que, se eles deixarem o pecado dominar a sua vida, na verdade o pecado vai levá-los à morte, e eles precisariam tomar cuidado sobre isso daí. A Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 4, de que quando Deus falou para Caim e Abel, eles trouxeram uma oferta para o Senhor. Está aí no painel, aí, no telão. Quando eles trouxeram uma oferta para o Senhor, e Abel trouxe uma oferta dos seus animais, e Caim trouxe uma oferta dos produtos da terra. Na verdade, Deus havia estabelecido uma maneira de se aproximar dele, e que sangue precisaria ser derramado, mas Caim achou: bom, eu posso fazer do meu jeito, eu tenho um jeito melhor do que Deus. Ele foi lá e ofereceu os frutos da terra, e a Bíblia diz que Deus recebeu a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Por causa disso, Caim ficou muito bravo, Caim ficou irado. A Bíblia diz que descaiu-lhe o semblante, começou a olhar para baixo, começou a olhar o seu irmão de uma maneira errada, e chegou ao ponto de ele matar o seu irmão Abel. Mas Deus
Deus fala para Caim o seguinte: se você fizer o que é bem, na verdade, se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito. É claro que você vai ser aceito, mas se você não fizer o que é correto, saiba que o pecado está às portas, e o desejo será para conquistar você, mas a você cumpre dominá-lo. Deus falou: olha, se você agir de maneira errada, o pecado está perto, o pecado está à porta, ele vai querer dominar a sua vida. Você vai ter que tomar uma posição, porque ou você vai dominá-lo, ou ele vai dominar você. Aquilo que você não mata em sua vida, pode vir a matar você no futuro. E é isto que Jesus está falando, e é isto que Paulo fala lá em Colossenses também, acho que no capítulo 13, que Paulo ele fala que nós temos que mortificar, assim façam morrer, assim mortifiquem, coloquem à morte aquilo que pertence à sua natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem sobre vós a ira de Deus, é por causa destas coisas que vem sobre os filhos da desobediência a ira de Deus. Paulo ele usa a palavra de fazer morrer, mortificar, faça morrer estas coisas. Paulo fala em Romanos 12 que nós devemos consagrar os nossos corpos a Deus e oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Paulo ele fala que ele reduz o seu corpo à servidão, ele mortifica cada dia a sua vida. Então olha só, é o que Jesus está falando aos seus discípulos: olha, vocês não devem tratar o pecado de uma maneira suave, vocês devem tratá-lo de uma maneira rígida. E ele fala aqui primeiramente que ele fala sobre os outros, o amor que nós devemos ter pelas pessoas, ao ponto de tomarmos cuidado para não levá-las ao pecado. Diz no versículo 42, quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, era melhor que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e ele fosse lançado no mar. Olha, o Mateus 18 diz: e fosse afogado nas profundezas do mar. Ele está dizendo: olha, se você levar ao pecado, fizer tropeçar um desses crentes pequenos, esses que estão começando no Evangelho, se você, por causa das suas ações, das suas atitudes, você desviá-lo dos caminhos de Deus, olha, era melhor que você tivesse pego uma pedra de moinho e amarrasse no seu pescoço, e você fosse lançado no mar. Os judeus eles tinham muito medo do mar, eles pescavam no lago, no mar da Galileia, que era um lago. O mar Mediterrâneo era algo terrível, eles sempre temeram os monstros marinhos e coisas assim. E Jesus está dizendo: olha, o moinho era o seguinte, era uma pedra grande, fixa, e ali se jogava o trigo, e havia uma pedra em cima que rodava, e uma mula, um pau havia ali, eles amarravam na mula, e a mula ficava caminhando em volta daquele moinho, e aquela pedra ia girando, e esmagando aquele trigo, e fazendo uma farinha daquilo lá. A pedra de moinho pesava toneladas, era uma mula que virava aquilo lá, e Jesus está dizendo: olha, se você desviar uma pessoa dos caminhos de Deus, era melhor que você morresse de uma maneira trágica, era melhor que amarrassem no seu pescoço uma pedra de moinho, você fosse lançado no alto mar e afundasse até as profundezas e morresse afogado, morresse de uma maneira trágica. É melhor acontecer isto com você do que você desviar um pequenino que crê em Deus, um pequenino dos caminhos do Senhor. Eles estavam brigando entre si sobre quem era o maior. Jesus está dizendo: olha, você tem que tomar cuidado com a sua vida, aquilo que você faz diante dos outros, porque tem pessoas que estão agora servindo a Deus. Sabe, a gente pode influenciar as pessoas para o bem ou para o mal. A gente pode influenciar as pessoas a desejarem, a terem sede de Deus, ou a desprezarem a Deus. Às vezes as pessoas não crentes, elas desprezam a Deus por causa do testemunho da igreja. Às vezes as pessoas que não conhecem ao Senhor, nem querem conhecer ao Senhor, e não tem nenhuma influência, na verdade, de desejo, não é despertado
anela o desejo de servir a Deus por causa da própria igreja, dos próprios crentes. Até mesmo o Mahatma Gandhi, ele falou que ele admirava demais os ensinos de Jesus, mas ele não se tornava cristão, não era por causa dos ensinos de Jesus, mas era por causa da própria vida dos cristãos, que não viviam aquilo que Jesus falava. Então olha só, você conhece uma pessoa, ela se converte, ela é um pequenino na fé, ela é uma criança, ela está empolgada, ela quer ir para a igreja todos os dias, ela ama a Deus, ela ama o pastor, ela ama a igreja, ela chega cedo, ela quer ficar aqui, se ela pudesse ela morava nesse lugar, ela quer vir toda hora, ela pega a Bíblia, ela lê a Bíblia, ela ama a Bíblia, ela come a Bíblia, ela chora quando ora, aí ela conhece você que está na igreja, e você, ao invés de empurrá-la e incentivá-la, você às vezes, não, isso é tudo fogo de palha, sabe? Isso daí vai passar, isso aí vai passar. Você não pode ser tão fanático assim também, não. Você não precisa orar tanto assim. Você não precisa beirar o fanatismo religioso, esse negócio de ficar orando e lendo a Bíblia. E às vezes você começa a influenciar uma pessoa para não servir a Deus de verdade. Você pode levar uma pessoa a se tornar fria e vazia. E Jesus está dizendo, era melhor amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e lançar você no fundo do mar. Era melhor para você do que você fazer tropeçar, levar ao pecado um destes pequenos crentes. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade diante dos outros. De uma certa forma, as pessoas estão olhando para nós, pastores, estão olhando para você, que é um cristão mais antigo de igreja. O que elas veem em você? Elas veem que você ama a Deus de verdade? Ou o tempo te afastou de Deus? O tempo te fez frio? O tempo te fez incrédulo? O tempo te fez murmurador? O tempo te fez crítico das coisas de Deus? E isto você conversa com um novo convertido, e você, ao invés de empolgá-lo ainda mais, você o desanima, você critica as pessoas, você critica a igreja, você lança sementes no coração desta pessoa, que vai desviá-la dos caminhos do Senhor. Você lança sementes, às vezes com a tua palavra, você telefona para crentes falando mal de outros irmãos, e incentivando esta pessoa, ensinando esta pessoa a ser maledicente também. Jesus está dizendo, isto é algo sério. Era melhor amarrar uma pedra de moinho no teu pescoço, e você ser lançado nas profundezas do mar, do que você fazer tropeçar, levar ao pecado uma pessoa que ama a Deus de verdade. Sabe, queridos, a gente pode fazer isso de várias maneiras para estas pessoas. Você pode desanimar alguém através da sua vida. Você pode desanimar alguém através da tua palavra. A pessoa é cristã, ela mente lá no seu trabalho, e de repente aquilo que ela fazia com tanta frequência, era a minha vida aquilo lá. Mas de repente eu vou lá e falo uma mentira, e aquilo me incomoda, aquilo ficou lá no meu coração, eu não deveria fazer isso daí. Aí eu vou me aconselhar com um cristão mais maduro, entre aspas, ou pelo menos mais velho de igreja, e eu falo, não, querido, isso não é nada não, mentira assim, todos mentem mesmo, não tem problema, Deus nem olha para estas coisas aí, você pode fazer normalmente. Você está incentivando uma pessoa a cauterizar a sua consciência. Você está incentivando uma pessoa a viver numa prática pecaminosa. E era melhor você amarrar uma pedra de moinho no pescoço, ser lançado no fundo do mar, do que você ser uma pedra de tropeço para esses novos crentes. A gente, através do nosso testemunho, através das nossas palavras, através das nossas ações, eu vejo hoje em dia na igreja, o crescimento da igreja, o volume da igreja, de crentes, de um cristianismo sem compromisso, de um cristianismo superficial, que qualquer coisa que você escrever na internet, já vem um monte de gente falando um monte de abobrinhas e bobagens. Eu falei no culto da manhã, que eu comentei com a minha esposa esta semana, eu vi um amigo meu, o César, lá de Goiânia, que é amigo há tantos anos, eu preguei na igreja dele lá tantas vezes, em Goiânia, muitos anos atrás.
Eles têm igrejas pelo Brasil todo, tem igreja nos Estados Unidos, ele está lá em Boston esses dias, numa igreja deles lá, enfim. Eles têm apartamento lá também, porque moram um pouco lá, um pouco aqui, enfim. Ele estava passando, ele colocou na internet, ele estava passando lá num shopping, num hotel, e ali era um lugar de vacinação contra a Covid. E ele entrou lá, e ele, a esposa, o filho e a nora, e eles tomaram a vacina contra a Covid. E deixa eu explicar, você deve saber isso daí, aqui no Brasil também acontece isso daí. Lá nos Estados Unidos acontece o seguinte, aqui é um posto de vacinação, vai ser nesse hotel, nessa escola, numa igreja, e aqui está cadastrado para vacinar 800 pessoas, 500 pessoas contra a Covid. Então eles mandam para lá, digamos, 520 vacinas, para que vacine 500 pessoas. Digamos que dessas 500 pessoas, 5 pessoas faltaram, e sobrou 5 vacinas, além das 20 extras. O que eles fazem? Eles não devolvem esta vacina, eles já tiraram lá do congelador deles, já receberam aquela vacina. Então eles pegam as pessoas que estiverem ali, que querem ser vacinadas, mesmo que não seja do grupo de risco, se alguém estiver lá, o atendente, quem seja, quer ser vacinado, e vacina as pessoas. Vocês entenderam? É assim que funciona. E eles estavam lá, e tinha lá 4 vacinas, eles estavam em 4 e foram vacinados, e ele colocou na internet a foto sendo vacinada. E eu falei para minha esposa, eu fiquei espantado diante das palavras das pessoas, dos crentes. Que vergonha, tanta gente morrendo no Brasil, e o pastor vai para os Estados Unidos para ser vacinado. Que vergonha, gente pobre não pode ser vacinada, se eles forem aí comprar a vacina. Que vergonha, não é um homem de fé? Por que vai ser aí vacinado? Então, você vê tantas coisas de gente que não é crente, que está dentro da igreja com roupa de crente, que se se desviarem, na verdade já estão perdidos isso daí, não tem nem para onde desviar, já estão desviados. Se creu em Deus, hoje nem crê mais, porque a boca, os maledicentes não herdarão o reino dos céus. E esse pessoal não se converteu, eles se iludiram, eles frequentam igrejas, vão a igrejas, mas não são crentes em Cristo. Não creem, não obedecem à palavra de Deus. Jesus, ele falou que aquele que me ama, obedece a minha palavra. Aquele que me ama tem prazer em fazer as coisas de Deus. Mas hoje você vê na internet um bando de gente que não conhece a Deus, ficou iludido com a igreja, foi abençoado em alguma coisa na sua vida, porque Deus faz com que o sol nasça sobre justo e injusto, a chuva cai sobre todo mundo, e estão lá e não vem nenhum problema em ser maledicente com seus dedos. E às vezes levam outras pessoas a se desviar dos caminhos de Deus. Eu não estou dizendo que o pastor vai levar a pessoa a se desviar dos caminhos de Deus, porque essas pessoas já estão desviadas do caminho de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes as nossas práticas e atitudes erradas e pecaminosas podem levar alguém a se desviar dos caminhos de Deus, e Jesus está dizendo que isso é muito sério. Era melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e lançar-se no fundo do mar e morrer de uma maneira trágica, do que desviar um pequeno crente, do que desviar um irmão, uma ovelhinha que precisa ser pastoreada e cuidada. Jesus está dizendo, olha, o pecado é muito sério na vida das pessoas, e você deve amar as pessoas e ter o cuidado com elas, para que elas não se desviem dos caminhos do Senhor, mas você deve ser um incentivador destas pessoas, para elas amarem mais a Deus, a quererem servir ao Senhor, e quererem se aproximar mais de Deus. Você deve ser um agente para causar sede de Deus na vida das pessoas, queridos. Amém? Segunda coisa que Jesus fala aqui é sobre a santidade que deve haver, e a pureza radical que nós devemos ter em nossa vida. Ele está dizendo aqui nos versículos 43 em diante, ele diz assim, olha, se a tua mão te faz tropeçar, corta. Versículo 45, se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Versículo 47, se um dos teus olhos te faz tropeçar, corta-o. Corta. Se alguma coisa na tua vida te faz pecar, corta aquilo lá. Jesus usa uma linguagem pesada aqui, ele fala o seguinte, olha, se a tua mão te faz pecar, arranca ela fora. Se o teu pé te faz pecar, corta o teu pé.
Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca aquele olho, porque sabe por quê? Que é melhor você entrar no reino sem uma das mãos do que ir para o inferno, um fogo que não se apaga. É melhor você entrar no céu pulando com uma perna só, do que ter os dois pés e ir para o inferno. É melhor você entrar no céu sem um olho, do que tendo os dois olhos e ser lançado no lago de fogo. É melhor você entrar no céu com uma deficiência física, porque lá no céu não existe deficiência física, do que você morrer aqui e de repente abrir os teus olhos e você está no meio das chamas e do tormento eterno. É o que Jesus está dizendo. Agora, por que Jesus usa uma linguagem pesada desse jeito? Para mostrar a gravidade que é o pecado. Para mostrar que o pecado pode ser tão enganoso, e ocupando espaço em nossa vida, ocupando espaço em nossa vida, ocupando espaço e mais espaço em nossa vida, de uma tal maneira que a gente até abandona a fé, de uma tal maneira que a gente abandona o nosso desejo de viver uma vida pura e santa diante de Deus, e sem perceber, nós estamos presos pelo poder do pecado. Ele dominou a nossa vida, como aconteceu com Caim. Caim foi advertido por Deus, mas o pecado dominou a sua vida de tal maneira que ele foi lá e ele matou o seu irmão na oportunidade que ele viu. O pecado estava à porta, e ele não percebeu isso daí. Agora, Jesus, ele usa esta linguagem, ele não está falando sobre mutilar-nos. Na história da igreja, houve um pastor que foi muito conhecido, um teólogo chamado Orígenes, e ele se mutilou, ele se tornou eunuco, também baseado em Mateus 19, que uns se tornam eunucos, e ele tinha tentações sexuais, ele se castrou, e ele cortou parte do seu corpo, de maneira que a igreja, num dos concílios, no ano 300 e pouco, proibiu esta prática, porque havia irmãos pensando o seguinte: quando eu me converti, eu ouvi de irmãos que pensavam em fazer coisas assim, porque está escrito na Bíblia, se a minha mão me faz pecar, eu vou cortar a minha mão. Mas na verdade Jesus usa esta linguagem, não é para falar sobre nós cortarmos parte do nosso corpo, mas para mostrar a gravidade que nós deveríamos agir contra o pecado de uma maneira séria, e não levarmos levianamente, porque aquilo poderia ser um problema na nossa vida. Ele não está pregando a mutilação, até porque nos capítulos anteriores ele falou com os seus discípulos que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, é aquilo que sai do coração do homem. Sabe, queridos, é um engano achar que se você cortar a sua mão, você não vai pecar mais. É um engano achar que se você cortar, pastor, eu resolvi vencer o pecado, eu vou arrancar os meus 2 olhos, eu vou cortar os meus 2 pés, eu vou cortar as minhas 2 mãos, aí eu não posso andar por lugar nenhum, eu não posso pegar em nada, eu não vejo nada, e aí eu estou santo e vou para o céu. Não, é um engano, meu amado, é um engano. Os religiosos pensaram que poderiam vencer o pecado desta maneira, e houve a Idade Média da história da igreja, que é muito interessante. Pessoas criaram-se monastérios por causa disto, de pessoas viverem em jaulas, de sacerdotes viverem, monges viverem em lugares desertos e isolados, presos em uma jaula para vencer o pecado. E a conclusão é que o pecado está dentro da pessoa. A pessoa pode ser cega, mas ela pode imaginar coisas. A pessoa pode não ir a tal lugar, mas no seu coração ele pode ser um adúltero. Jesus, ele falou isto para os seus discípulos: olha, se alguém já no seu coração desejar uma mulher de maneira errada, que não é sua esposa, ele já é um adúltero. O pecado não é exterior, o pecado está lá dentro da pessoa. Tiago fala isso daí. O problema não era cortar a mão, ou cortar o pé, ou arrancar os olhos. O problema era aprender a lidar de uma maneira séria com o pecado e cortar aquilo da sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Se a tua mão te faz pecar, o que ele está dizendo? Se aquilo que você faz, se alguma coisa que você faz na sua vida, identifica aquilo que você faz, que você vê que está errado, que é pecado, Jesus falou: corta aquilo lá, deixe de fazer. É isso que ele está falando, deixe de fazer, põe um basta naquilo lá, fala: eu não vou fazer mais.
Se o teu pé te faz pecar, se o teu pé te leva a lugares que você vai, aqueles lugares te levam a pecado, Jesus está falando, corta, deixe de ir nesses lugares, deixe de andar por esses lugares. Se o teu olho te faz pecar, se você olha para coisas que te levam ao pecado, te levam a cobiçar, se você olha para o carro de alguém, para a mulher de alguém, se você olha para a casa de alguém, se você olha para o que alguém faz e aquilo te leva ao pecado, corte, deixe de olhar para aquilo. Jesus está dizendo, deixe de olhar, corte aquilo da tua vida, vai ser melhor para você, meu querido. É o que ele está dizendo para os seus discípulos. Há coisas na nossa vida que nós precisamos ser radicais. Falei para você, você era viciado em droga, não vai querer agora trabalhar com drogados, queridos. Você é novo convertido, não vai que trabalhar com eles. Você tinha amigos seus que saíam com você e te levavam para a gandaia, levavam você a beber, levavam você a se prostituir. Corte essas amizades. Mas pastor, eu vou ficar com eles porque aí eu posso falar de Jesus. Não, você não está pronto para isto. Corte. É melhor você cortar do que você ir para o inferno, meu querido. Tem amizades que você precisa cortar, tem relacionamentos que você precisa cortar, tem lugares que você precisa deixar de ir, meu amado. Seja radical em algumas coisas, que Jesus está dizendo. Você ia para um lugar e aquele lugar te levava para longe de Deus, aqueles seus amigos só te chamavam para longe de Deus. Corte esses relacionamentos, corte esse namoro, corte esta amizade, corte esta happy hour que você tem, corte o celular que você usa. Se você olha pornografia no celular, corte. É melhor você ser retrógrado, é melhor você não ter computador e não ter celular do que você morrer e ir para o inferno. Jesus está dizendo isso daí. Tem coisas que você precisa ser radical na sua vida, meu amado. Radical na sua vida. Se você não sabe lidar com aquilo, não lide com aquilo mais. Hoje um dos piores problemas que a sociedade enfrenta é computador, que é pornografia, que pessoas usam o computador para verem coisas ruins. E se você não sabe vencer isso daí, corta, venda, quebre, pega um martelo, desça a lenha no computador, jogue na lata do lixo. É melhor você viver na idade da pedra, ir para o céu, do que você ficar iludido e ser preso pelo pecado. Se a pessoa no teu trabalho, lá no teu escritório, você está vendo que está passando dos limites, passando do respeito, passando daquele ponto que não deveria passar, a amizade, corte a amizade, meu querido, saia fora. Enquanto você pode, saia fora. É a secretária no emprego, é o amigo gentil, bonitão, legal, que gosta de te elogiar. Fale para ele, o meu marido, eu sou casada, eu não quero receber seus elogios. Mas pastor, ele vai ficar bravo, vai falar que eu sou radical demais. Não interessa o que ele acha, ele que se comporte. É verdade ou não é? É o que Jesus está dizendo, sabe? O problema é que se você tratar o pecado, se você pensa o seguinte, eu estou lidando com uma serpente extremamente venenosa. Se eu não tratar de uma maneira radical algumas coisas da minha vida, eu vou ser enrolado. É como aquela cobra que a gente vê lá no Mato Grosso, que enrola e estraçalha os ossos da presa. Gente melhor do que a gente melhor do que você, um dia foi preso por estas coisas. Jesus não está falando aqui sobre cair em pecado. Ele usa o verbo no presente. Olha só, se o teu pé te faz, não é que te fez, não é um pecado que você às vezes cometeu e se arrependeu e pediu perdão e Deus perdoou e esqueceu. Você errou, não interessa qual tenha sido o tamanho do seu pecado. Se você se arrependeu de verdade, Deus perdoou, esqueceu, lançou no abismo, lançou no mar, lançou lá. Assim como o Oriente é distante do Ocidente, assim Ele afasta os nossos pecados de nós. Não, Jesus ele está falando sobre uma prática constante. Se você faz, se o teu pé te leva para lugares que não deveria levar, corta, deixe de ir, não vá mais naqueles lugares lá. Joga aquele telefone fora. Tome uma decisão radical na sua vida. Você vai preservar a sua fé. Você vai preservar a pureza do teu coração.
você vai preservar a tua integridade. Se você errou, peça perdão a Deus e fala: eu não vou fazer mais, eu vou dar uns cortes em coisas da minha vida. Faça listinha se for preciso. Eu preciso cortar isto, eu preciso cortar este relacionamento, eu preciso cortar este amigo aqui, que eu estou lá tão empolgado com as coisas de Deus, e de repente esse amigo me chama lá para sair com menina, lá e eu saio, eu peco, eu vou cortar isso da minha vida. Mas ele é um cara legal, não interessa se ele é um cara legal, interessa mais a eternidade, interessa mais para você andar com Deus, meu amado. E andar com Deus às vezes exige algum sacrifício em nossa vida, exige algum sacrifício em nossa vida. Hoje esta conversa de graça barata é o seguinte: faça o que quiser, e Deus bonzinho, misericordioso, está tudo certo. E não é isso que Jesus falou. Aquilo que Jesus está pregando aqui vai de acordo com o que ele havia falado. Se você quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. Se você não aborrecer o teu pai e a tua mãe, se você andar com Deus, e aquelas pessoas que não andam com Deus, algumas vezes não se sentem desconfortáveis com você, alguma coisa está errada na sua vida. Que às vezes a nossa maneira de ser se torna uma ofensa para algumas pessoas. Você é chato demais, você não topa nada. Você vai no nosso happy hour, não enche a cara. Você não pega nenhuma menina. Você não beija ninguém. Você vai para a festinha e não fica com ninguém. Que negócio é esse? Você é quadrado demais, você é retrógrado demais. Querido, eu preciso decidir na minha vida o que eu quero da minha vida. Se eu quero realmente amar a Deus e servir ao Senhor, ou se eu quero viver para mim mesmo. Eu preciso decidir, eu quero fazer a vontade de Deus, ou eu quero fazer a vontade da carne. Sabe por quê? Porque é uma luta constante. A carne e o espírito estão sempre na guerra, até a sua morte. Se você alimentar o seu espírito com a Bíblia e a oração, você se torna forte. Se você alimentar a tua carne através de olhar para coisas que não deve, ir para caminhos que não deve, ou fazer coisas que não deve, a carne vai dominar sobre você, e não o espírito. Paulo fala em Gálatas: andai no espírito, jamais satisfazereis as concupiscências da carne. O segredo é andar no espírito, o segredo é andar cheio com o espírito. Para andar cheio com o Espírito, Jesus ele falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando a gente lê a Bíblia vai santificando a nossa vida. Quando a gente ora, a nossa vida vai sendo transformada pela presença de Deus. Sabe, John Wesley ele costumava dizer o seguinte: ou a Bíblia vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia. É verdade. Se você está lendo pouco a Bíblia, você se torna vulnerável aos ataques do inimigo. Você precisa separar, para alimentar o teu espírito, um tempo todos os dias. Você não separa um tempo para tomar café da manhã? Você não separa um tempo para almoçar? Você não separa um tempo para jantar? Como é que você não tem tempo para ler a Bíblia e para orar? Se você não alimentar o seu espírito, você só alimenta a sua carne. A carne quer as coisas da carne, o teu espírito quer as coisas do espírito. Jesus ele está dizendo: olha, é melhor você cortar isto do que você ter as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo inextinguível. E no versículo 48, fala o seguinte: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. A palavra aqui para inferno é a palavra Geena. A palavra Geena significa lago de fogo, é morte eterna, é inferno eterno. Não é a palavra Hades, que seria a morte física, reino dos mortos. Jesus usa a palavra Geena. Esta palavra Geena, ela surgiu por causa do vale de Inom. O vale de Inom fica lá no sul de Jerusalém. Quando você está no Monte das Oliveiras, você olha, você vê o vale de Inom. O vale de Inom no Antigo Testamento, por exemplo, alguns dos reis de Israel, eles sacrificaram seus filhos a Moloque ali no vale de Inom. O vale de Inom se tornou um lugar de adoração a Moloque. Havia estátuas de Moloque lá, com seus braços estendidos, se colocavam fogo, e aqueles braços ficavam em chamas de ferro, em brasa ardente, e eles colocavam bebês ali nos braços daqueles deuses pagãos, numa terra de Canaã, oferecendo sacrifícios a este Deus. Ali era o vale de Inom. Jeremias o chama de
o vale de Tofete. Tofete significa tambor, porque os arqueólogos acreditam que naquele vale, por causa dos gritos dos bebês, os sacerdotes batiam tambores e pum, pum, para encobrir os gritos das crianças. Jeremias depois ele fala o seguinte lá no seu livro: este vale será chamado vale de matança, porque era um vale de matança. O rei Josias, que foi um rei piedoso em Israel e temia o Senhor, ele acabou com esta idolatria neste vale, e ele transformou esse lugar no lixão. Todo o lixo de comida, estas coisas que saíam da cidade de Jerusalém, eles passaram a jogar neste vale, e este vale, eles queimavam o lixo ali, e aquele fogo ficava 24 horas queimando o lixo da cidade de Jerusalém, na época de Jesus. Por isso Jesus usa aquele vale como ilustração, e fala para os seus discípulos: ali onde o verme não morre, e ali onde o fogo não se apaga jamais, é dia e noite os vermes consumindo aqueles alimentos, restos de animais podres, o verme não morre, o fogo não se apaga. E Jesus usa aquela imagem para descrever o inferno, que é incomparavelmente pior do que aquilo que acontecia no Vale de Inom. Jesus falou o seguinte: olha, na tua vida, leve o pecado de maneira séria, porque se você não cortar, se você não arrancar, se você não cortar da sua vida certas coisas, essas coisas vão influenciando, tomando lugar na sua vida. Pode ser o trabalho, pode ser qualquer coisa, vai tomando lugar na sua vida, e de repente você está longe de Deus, de repente você perdeu os olhos do Senhor, de repente você está fazendo tudo aquilo que um dia você deixou, de repente você é incrédulo, de repente você é maledicente, é murmurador, não ora mais, não lê mais a Bíblia, é um ímpio. Às vezes você até continua frequentando a igreja, ou deixa de frequentar a igreja, porque você não tratou o pecado de maneira radical na sua vida. Se alguma coisa mexe com a tua consciência, fala assim: eu vou deixar estas coisas, antes que seja tarde demais. Terceira coisa que Jesus fala aqui é que é uma consagração radical que nós precisamos ter em nossa vida, que cada um será salgado com fogo. Quando se fala em sal e fogo na Bíblia, se fala sobre sacrifícios. Haviam 5 ofertas que eram oferecidas a Deus lá no livro de Levítico, oferta de animais. 4 ofertas eram com sangue, era derramamento de sangue. A única oferta que não havia sangue era uma oferta de consagração. Você quer se consagrar a Deus, você levava uma oferta de manjares ao Senhor. Todas as ofertas de manjares eram cobertas com o sal e eram colocadas no fogo, tacava fogo nelas, o sal e o fogo, que era um tipo de uma vida com sabor, e o fogo que consumia, era um tipo de uma consagração da pessoa. Eu quero consagrar a minha vida a Deus. Eu ia lá no tabernáculo, eu ia lá no templo, e oferecia uma oferta ao Senhor, era um sacrifício. Na verdade, o que o Senhor está falando é que, às vezes, a consagração da nossa vida envolve, sim, sacrifício. Envolve sacrifício. Meu corpo, Edson Rebustini, não tem nenhum prazer de deixar de comer pudim. Tem nenhum prazer em deixar de comer um bom pão com manteiga no café da manhã. O meu corpo, ele gosta disso daí. Ele gosta de comer. Meu corpo não gosta de jejuar, não. Meu corpo não quer ficar 2 horas orando. Se eu for levantar de madrugada, eu começar a orar, ele fala: que sono. Ele estava desperto até agora. Só começar a orar, ele ficou com sono. Meu corpo não quer essas coisas, mas o meu espírito tem sede de Deus. Quando eu alimento mais o meu espírito, eu fico espiritual. Se eu alimento a minha carne, o pendor da carne é para as coisas da carne, a Bíblia diz. A nossa vida com Deus é uma vida de consagração. Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, às vezes é um sacrifício realmente para a carne, às vezes é um sacrifício que você vai ter que ser salgado com sal e com fogo, às vezes você vai ter que separar a tua vida das pessoas para buscar a face do Senhor, às vezes você vai deixar de fazer coisas que você gosta para buscar a presença de Deus, sim, às vezes você vai sacrificar alguns desejos e vontades seus, por desejo de conhecer a Deus. Jesus
termina falando para eles que a obediência tem que ser sem mistura, porque bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Você sabe que o sal não perde o sabor, né? O sal é sempre sal. Mas na época de Jesus não havia refinarias, como hoje, que você refina o sal. Eles passavam a peneira, e eles peneiravam lá no Mar Morto, por exemplo, que é uma região muito salgada, eles peneiravam e pegavam aquilo e levavam aquilo como sal, mas muito do que havia ali não era sal. Por isso que eles falavam, este sal não tem sabor, que para nós seria apenas a poeira da areia, para nós seria apenas a poeira daquilo que estava misturada com o sal na terra. Então eles falavam, se o sal perder o sabor, ele não serve para mais nada. Jesus falou, a não ser pisado pelos homens, aquele sal para eles, que eles colocavam na comida, não salgou nada, joga fora isso daí, não serve para nada, não ser pisado pelos homens. Era um sal, digamos, misturado. É o que Jesus está dizendo, olha, para Deus não adianta ser obediência parcial, não adianta ser uma obediência misturada. Deus quer 100%, é um serviço radical, é um amor radical, é um amor 100%, é uma vida dada ao Senhor 100%, é tudo que o Senhor quer da nossa vida. Agora os discípulos estavam lá seguindo a vontade da carne, brigando, discutindo por tão pouco, discutindo, e quem era o maior, quem vai sentar do lado direito, quem vai sentar do lado esquerdo. E Jesus falou, olha, nada disso é o importante. O importante é você obedecer a Deus, naquilo que Deus colocou você para fazer. Não é maior ou menor. Ele até fala, tende paz, tende sal em vós mesmos, e tende paz uns com os outros. Tenha paz com os teus irmãos. Interessa é isto, que você tenha uma vida de paz no teu coração com todas as pessoas, seja com o inimigo, seja com quem for. O que depender de você, você deve ter paz no teu coração para com todas as pessoas, meu amado. Então, Jesus está ensinando seus discípulos a lidar com o pecado. Olha, se você der a mão, se você der o dedo, ele vai pegar o segundo dedo, ele vai pegar o terceiro dedo, ele vai pegar a sua mão, ele vai envolvendo você, ele vai enredando você, ele vai criando oportunidades para você. O diabo jaz à porta como um leão procurando alguém para devorar. Ele está lá sempre de olho na nossa vida, sempre procurando uma oportunidade para matar, roubar, destruir os teus sonhos, destruir a tua alegria, destruir a tua fé, afastar você de Deus. E Jesus está falando para os discípulos, ele não iria estar lá por tanto tempo, mas eles precisariam aprender a lidar com estas coisas na vida deles, a morrer para si mesmo. Paulo falou, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim, eu morri para mim mesmo. Na verdade é isto que nós precisamos, estar atento. Se aquilo que você faz te afasta de Deus, corta, deixe de fazer. Se o lugar que os teus pés te levam te afastam de Deus, te faz tropeçar, corta, deixe de ir. Se um dos teus olhos, as coisas que você olha, te faz pecar, ou é um tropeço na tua vida, arranca aquilo da sua vida, para de olhar aquilo lá, porque é melhor você entrar no céu, sem ter visto certas coisas, sem ter andado por alguns lugares, ou sem ter feito certas coisas, do que você ser lançado no inferno eterno e separar-se eternamente de Deus. Na verdade, os prazeres momentâneos do pecado, como foi com Moisés, que a Bíblia diz, os prazeres momentâneos do Egito, não foram suficientes. Ele considerou mais prazeroso servir a Deus do que desfrutar daqueles prazeres transitórios. A eternidade é mais importante do que o pequeno tempo que nós temos aqui nesta vida. A pureza e a santidade deve ser o alvo do cristão, meu amado. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A santidade e a pureza é mais importante do que o prazer momentâneo. Não se prega muito sobre santidade hoje, mas esse deve ser o nosso alvo, santificar a nossa vida, ser mais próximo de Jesus. Aquele que mentia, eu vou deixar a mentira, eu vou deixar a maledicência, eu vou buscar a santidade. É isso que Jesus está dizendo, que o cristão deve buscar santificar a sua vida e separar a sua vida para Deus. Amém, meu amado? E com certeza você vai ter uma vida muito melhor nesta terra, muito mais feliz, vai ter a consciência em paz, vai dormir tranquilo, e além de tudo você vai ter uma eternidade maravilhosa para passar com o Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por ouvirmos a tua palavra nesta noite.
Nós amamos o Senhor, amamos ouvir a Tua palavra, amamos aprender, Senhor, e o Senhor pode libertar, o Senhor pode nos dar poder para vivermos uma vida em santidade, o Senhor pode dar poder, e já deu poder ao Teu povo para vencer todo mal, todo engano do diabo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, nesta noite, cada um dos meus irmãos que estão em suas casas, eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus amados.